já pregou de Jesus para algum amigo seu essa semana? O currículo não pode mentir, tá? Deus sabe, Deus está vendo. Enquanto você pensa em mais algumas coisas que você quer colocar, no final dessa folha você coloca uma pergunta: será que você confia completamente em Deus? Pode escrever aí essa pergunta no final. Será que eu confio plenamente em Deus? Escreve no final. Será que eu confio plenamente em Deus? E enquanto vocês vão pensando nas outras coisas, tá? Eu vou começar a ministração. Eu fui no dicionário procurar o que significa a palavra confiar. E o primeiro ponto que ela colocou foi: por algo, alguém ou a si próprio sobre a guarda ou os cuidados de uma pessoa, instituição, etc., em quem se tenha confiança. Flávio, me diz uma pessoa que você tem confiança. A Sibeli. Dani, me diz uma pessoa que você tem confiança. Papai. Eu também tenho confiança no papai. É que a mamãe, ela já bateu na gente, então não dá pra confiar muito. Pai nunca bateu, então a gente confia mais nele. Mas o primeiro ponto de confiar é por algo, alguém ou a si próprio sob a guarda ou os cuidados de alguém. E a primeira pessoa que eu vou falar é sobre Joquebede. Vai ganhar um bis quem souber quem é Joquebede. Errou! Quem? Mãe de Moisés. Não. Mãe de Moisés. Moisés. Toma o seu bis. Aê. Manda lá aqui pra ver se eu pego. Foi porque os meninos não ganharam, aí que eles... Muito bem. Joquebede. Nome muito engraçado, né? Muito bom você colocar na sua filha quando ela nascer. Vocês já conhecem a história de Moisés. Pelo menos eu espero que a maioria conheça. Né? Quando Moisés nasceu, o Egito ele estava escravizando o povo hebreu. E por eles serem muito numerosos, o faraó decidiu executar todos os bebês meninos. Ele ia acabar com uma geração inteira, porque ele não queria que eles se multiplicassem mais ainda, né? E Joquebede, ela teve que confiar em Deus para conseguir salvar o filho dela. De que forma? Ela não tinha outra alternativa, ela não tinha como escapar, porque ela era escrava, ela não tinha como lutar contra um soldado. Então o que ela fez? Ela pegou o bebê Moisés, colocou ele num cesto e colocou no rio, cheio de jacaré. Hã? Não, essa não vale bis. E entregou na mão de Deus. Mamães, vocês teriam coragem
de colocar os seus bebês num rio, recém-nascidos praticamente, cheio de jacaré, colocar no Pantanal, no meio do Pantanal, largar lá. Tem que ter muita confiança que Deus iria salvar a vida daquele bebê. E essa foi a confiança que Joquebede teve. E Deus ainda abençoou ela de tal forma, porque quando Moisés foi encontrado pela filha do faraó, ela precisava que alguém cuidasse dele, e chamaram justamente a mãe dele. Então a mãe conseguiu estar perto do filho, salvar a vida dele e ainda criá-lo até a idade adulta. Então a confiança que ela teve foi total, né? Ela colocou a confiança em Deus em algo que ela tinha, que era aquela criança. A segunda coisa que aparece no dicionário em confiar é entregar a alguém ou a algo a responsabilidade de um trabalho ou missão. Incumbir essa pessoa dessa missão. E nós vamos continuar falando sobre Moisés. Moisés, ele foi criado no palácio do faraó. Ele cometeu, um assassinato e precisou fugir daquela terra. Ele acabou indo para o deserto. Lá ele conheceu um novo povo, que acabou se tornando a sua nova família. E passou-se muitos anos, ele virou um pastor de ovelhas, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas no meio do deserto. Mas foi justamente apacentando as ovelhas, que ele conseguiu ter uma experiência muito grande com Deus, que é a famosa sarça ardente que não se consumia. Foi o primeiro encontro real de Moisés com Deus. E Deus, naquele momento, deu uma missão para Moisés: você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. Moisés, ele tinha um problema de gagueira, ele não falava muito bem. Então imagina você mandar um gago para ir falar com o rei mais poderoso da terra e ainda ordenar que o povo dele fosse liberto. Pedro, imagina você tendo essa responsabilidade. O seu povo deveria ter em torno de uns 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Você ia conseguir assumir essa e falar: eu vou? Gago, velhinho já, porque ele já tinha 80 anos quando Deus falou isso com ele. É muita responsabilidade. Só que Moisés, ele conseguiu confiar em Deus para assumir essa responsabilidade, porque Deus se colocou à disposição dele. Então Deus precisou confiar em Moisés e Moisés precisou confiar em Deus. Tanto é que Moisés fala: mas o que eu vou falar para o rei, para o faraó? Ele falou: fala que eu mandei o povo sair. Confie em mim, porque eu vou estar à frente de você. Então Moisés, ele teve a confiança de assumir essa missão, porque Deus estava com ele. A terceira coisa que está em confiar é revelar a alguém sentimentos íntimos, segredos, informações confidenciais. Agora pegou pesado. Se pede em quem você confia os seus maiores segredos. O mozão. João, em quem você confia os seus maiores segredos, os mais íntimos? A Kelly? A mãe Joana? A mãe Joana. Mãe Joana, em quem você confia os seus maiores segredos? Na nanica do seu lado. Muito bem. Revelar seus segredos para alguém não é uma coisa simples, nem com qualquer um que você faz. E se acaba acontecendo, geralmente dá merda, E o
personagem que eu vou falar para vocês sobre isso é Davi. Não David. Davi, o rei. Davi, ele foi o maior rei de Israel. E tanto é que na Bíblia está escrito que nunca houve um rei tão grande e nem haverá um rei tão grande quanto Davi em Israel. Ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele matou um gigante, matou um leão e um urso com as mãos. João, você teria coragem de enfrentar um urso? João. Ursão desse tamanho. Não durava 2 segundos o bicho. Um leão, então, nem se fala, né? Que é mais rápido. Porém, fofinho, a Sibeli ia abraçar o leão. Porém, Davi, apesar de toda essa pompa que ele tinha, ele não estava livre de erros. E numa dessas erradas que ele deu, ele acabou cometendo adultério e assassinato. Em menos de 2 dias, praticamente. Com Betseba, ele acabou adulterando. E para encobrir esse erro, ele acabou mandando matar o marido da Betseba. Então, Davi, ele tinha seus segredos que ele queria manter escondido. Porém, Deus mandou um profeta e expôs isso para ele. Todos esses pecados. Chegou a meter o dedão na cara de Davi e falou: você cometeu adultério, você cometeu assassinato. Qual que é a diferença de Davi com relação à maioria das pessoas? Ele reconheceu o erro dele. E ele foi e expôs todos esses pecados a Deus. E pediu perdão, e se arrependeu de todos esses pecados. Inclusive o Salmo 51 é um salmo que ele foi escrito exclusivamente como arrependimento, né? Ele deixou uma carta de arrependimento que acabou virando um dos salmos. A quarta coisa que está escrito em confiança é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Crer. O Danny, ele tem um jeito fofinho. Ele parece um ursinho carinhoso. Então é fácil você confiar nele por ele ser fofinho, né? Para todo mundo ele gosta de dar um presentinho, ele é amável, né? Ele abraça. Pergunte para as novinhas lá de São Paulo. Opa! As Danny Cats, né? Tinha até nome de tantas que era. Tinha um fã-clube das Danny Cats. E você acaba acreditando facilmente numa pessoa assim. E eu já sou meio bruto às vezes, tal, né? Eu dou umas patadas de vez em quando. Aí já é um pouquinho mais difícil, né, de você confiar numa pessoa assim. Mas o quarto ponto é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. E a quarta pessoa que eu quero falar é Pedro. Não esse Pedro, mas pode ser também. Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus, foi conhecido como a rocha. Imagina esse nome, você diga, é o rocha, é o cara. Escolhido por Jesus para ser o primeiro pastor da igreja. Jesus, quando ressuscitou, ele falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele foi o primeiro pastor ungido e foi por Jesus. Pensa bem, né? E ele teve uma das experiências mais incríveis da Bíblia, que foi andar sobre as águas. David, você é levinho, você acha que você consegue correr sobre as águas? Nem sendo levinho assim? Imagina o Danny então. Nem boiar, né? A Kelly, você consegue caminhar sobre as águas? Se estiver aguentando, Que maldade! Ragazzi, velho.
Essa história está em Mateus 14, 22. Queria que vocês abrissem aí, quem tiver com a Bíblia. Mateus 14, 22. Pode mais pra frente aí. Vocês estão em qual? Pode ir. Aí. 14 e 22. Então, quem não está com a Bíblia, presta atenção. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Um grito de medo, por favor. Nesse instante, Jesus disse: "Credo, coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Jesus, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Flávio, você gostaria de andar sobre as águas? Você consegue imaginar como é isso? Jesus estava orando no monte e mandou os discípulos atravessarem um lago, né? E no meio desse lago começou a tempestade. Então Jesus, para acalmar os discípulos, vai andando sobre as águas. Acho que dá na mente de uma pessoa entrar em parafuso quando vê uma coisa dessa. Então é que eles acharam que era um fantasma, né? Porém Pedro foi o único e falou: "Se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até você." E Pedro, mesmo sendo um pescador iletrado, né, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia falar direito, provavelmente, né, ele é o único homem na história da humanidade que andou sobre as águas, junto com Jesus. Ele é o único. E isso assim, mesmo ele tendo falhado depois de um tempo, né, ele acabou duvidando, vendo a força do vento, vendo a água agitada, ele acabou duvidando e afundou. Ainda assim, ele conseguiu andar sobre as águas. Esse é o poder da confiança. A gente viu 4 exemplos, 4 pessoas diferentes que tiveram a experiência de confiar em Deus. Joquebede conseguiu salvar seu filho. Moisés libertou uma multidão que estava sendo escravizada. Eu falei, entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas. Abriu um mar, viu água sair de uma rocha, água gelada no meio de um deserto. Viu um maná cair do céu. Davi matou um leão, matou um urso, um gigante, virou um general, depois virou um rei. E João andou sobre as águas.
João, você não. Pedro. Andou sobre as águas, andou com Jesus e virou o primeiro pastor instituído da igreja. Será que, olhando o seu currículo agora, será que a gente consegue chegar perto do currículo de algum desses caras? Pedro, você já abriu um mar? Você já conseguiu abrir uma poça d'água? Sibeli, você já... Deixa eu ver. Não adianta falar se você já matou um urso. Você não ia matar de qualquer jeito. Você já derrotou um gigante? Falta um pouquinho pra você ser um gigante, né, filhote? Agora eu pergunto para vocês, como está a sua confiança em Deus? Como está nesse momento a sua confiança em Deus? Qual a diferença de você para Moisés, para Davi, para Pedro? Toda a diferença? Por que será que a gente não vê essas coisas acontecendo na nossa vida? E agora a pergunta mais importante: qual o seu nível de confiança em Deus? Essas pessoas só conseguiram fazer essas coisas não é porque elas eram especiais, ou porque elas eram super saiyajin ou ninja. Elas apenas confiaram em Deus. Só que num nível que ultrapassa qualquer conhecimento, ou qualquer ciência, ou qualquer coisa que possa nivelar alguma coisa. Sabe, a gente tem um filme de animação que chama O Príncipe do Egito. E dele a gente assiste pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano. Né? É o único desenho com música que eu gosto de assistir. Quando chega nessa parte que Moisés ele pega o cajado, bate no meio do mar, o mar abre, seu pai chora só de imaginar como que era estar vendo aquilo acontecer. E aí eu paro e penso, por que eu não consigo algo semelhante a isso? Onde está a minha fé, a minha confiança em Deus? Eu não consigo fazer algo parecido com isso. Olhe para si mesmo, com a sua vida do jeito que está agora. Você teria condição de liderar uma multidão? Você teria condição de ser um rei? Ou de andar sobre as águas? O que a gente estava falando aqui, né? Tudo isso parece tão longe, tão coisas da Bíblia só. Não é para os nossos dias de hoje. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que fez Davi rei, e que fez Pedro andar sobre as águas, é o Deus que você serve hoje. Ele é o mesmo Deus que fez todas aquelas coisas. Então por que as coisas não acontecem desse jeito hoje em dia? Será que Deus enfraqueceu? Será que ele se esqueceu como é que faz, né? Tipo, esqueceu o comando no teclado celeste dele? Ou ele estava usando um hack para fazer todas essas coisas? O que mudou que hoje em dia a gente não vê mais essas coisas acontecendo? A nossa confiança em Deus, infelizmente, acabou diminuindo. Sabe por que hoje em dia a gente ouve falar de coisas tão distantes, né? Ah, tal pessoa foi curada, tal pessoa andava na cadeira de rodas e foi curada. Por que a gente não consegue fazer isso? João, por que quando você ora, um cego não é curado? A nossa confiança em Deus muitas vezes está abalada. Mas não é culpa de Deus que essas coisas acontecem. É porque muitas vezes a gente está dando mais ouvidos
ao mundo ao nosso redor, os ventos soprando, o mar agitado, e a gente acaba afundando cada vez mais. E a gente não percebeu que Deus estava andando com a gente em cima da água. Mas a gente prefere muitas vezes dar ouvidos às coisas ao nosso redor. Nós esquecemos muitas vezes o preço que Jesus teve que pagar para a gente ter essa confiança nele. E que somente através dele a gente vai conseguir fazer todas essas coisas acontecerem. Através deles poderemos fazer as grandes coisas. Então nesse dia poderemos abrir mares, guiar multidões, ser reis e rainhas, andar sobre as águas, pregar a palavra de Deus aos meus amigos, aos meus familiares, ver eles se convertendo, orar pelos enfermos e ver eles curados, orar pelos meus pais, pelo meu país e ver a corrupção acabar. Hoje em dia o que a gente mais vê é isso. Tal político é corrupto, tal coisa acontecendo, roubaram aqui, roubaram ali. Mas o que você tem feito para mudar isso? Você acha realmente que é só aquela pessoa que é má, que quer roubar, que quer acabar com o nosso país? Ela está sendo influenciada. Como que é o nosso papel como cristão hoje em dia para acabar com isso? Aí chegar lá e dar um tapa na cara dele e falar, se converte? Poderia funcionar. Mas a nossa função é orar por isso. Sabe? Como é que a gente vai conseguir atingir, né? As pessoas tão longe, tão altas assim, somente orando e confiando em Deus. Ser liberto do pecado que insiste em me perseguir. Puxa, eu não consigo me livrar daquele pecado, não consigo me livrar de mentir, eu não consigo parar de xingar, não consigo parar de mentir, não consigo parar de me masturbar. Qual que é o problema? A falta de confiança em Deus. Mas existe um jeito da gente acertar isso. Ter um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento de amor, porque para você confiar em alguém, você tem que conhecer esse alguém. Por que a gente acaba não confiando em Deus a ponto de vermos todas aquelas coisas acontecendo? Muitas vezes você não conhece o Deus que você está servindo, pelo menos não o suficiente. Então, para encerrar, todas essas coisas que a gente falou acabam parecendo loucura. Abrir um mar, né? Derrotar um gigante. Nem existe mais gigante hoje em dia, tirando o João. Se ele continuar crescendo mais um pouco, talvez. Andar sobre as águas. Parece uma coisa assim que é desnecessária, mas teve o seu propósito. E se a gente conseguir confiar em Deus a ponto de a gente conseguir essas coisas, aí sim a gente vai ver que a loucura que é confiar em Deus, porque essas coisas não são normais. Amém?